Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje, nesse dia maravilhoso que o Senhor Deus nos dá, e o título é: Você está sendo envenenado? Você está sendo envenenado? É a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje, e é um veneno antigo, mas que está tão assim sendo usado nos nossos dias e envenenando muita gente, que nós devemos ter cuidado. Então vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos dá esta manhã. Obrigado a Deus por ter tido tempo para estudar, para ler, a Deus, para buscar o Senhor, e agora o Senhor poder falar comigo e também com essa pessoa que está orando comigo agora, assistindo esse vídeo. Pai Santo, antes, ó Deus, de ministrar a Tua palavra, eu já peço toda a bênção do Senhor para ela e para todas as pessoas que assistem os vídeos que o Senhor Deus me dá. E peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe não só eles, mas a família destas pessoas também, que assistem os vídeos e que está orando comigo agora, no nome de Jesus. Amém. Você está sendo envenenado ou envenenada, né? Se você for mulher, se for do sexo feminino, pode colocar um azinho aí no lugar do ó. Leamos então Deuteronômio capítulo 29. Quero lembrar a você que Deuteronômio capítulo 29, o versículo 1 nosso, não é realmente o versículo 1 da nossa Bíblia. Ele é o versículo 69 da Bíblia de Israel. Por quê? O versículo 1 do nosso capítulo 29 está explicando justamente como o último versículo do capítulo 28. Então, quando você for ler a Bíblia, você pega o versículo 1 e passa ele para o final do capítulo 28, onde fala sobre as bênçãos e as maldições, e aquele ali é o término da aliança, que Deus estava ali lembrando a Israel, que não era um renovo, como o título da nossa Bíblia diz, renovação da aliança. Não é um renovo, é um acrescentar, as maldições naquilo que foi feito na aliança. Porque quando Deus fez a aliança lá em Horebe, Deus, ele estabeleceu o seguinte: ele então mandou as leis, os 10 mandamentos, e ali o povo entenderia que, e Deus explicou, que eles deveriam obedecer aquilo ali. E Deus deu então estatutos também ali, no Monte Horebe. Deus leis e estatutos, E Deus deixou para estabelecer o juízo dele, explicar de forma explicada mais tarde, que está em Deuteronômio capítulo 29. Mas no capítulo 28 ele dá leis e estatutos e dá a questão da escolha. Dependendo da escolha, então, vence o juízo. Mas disso vamos falar. Leamos então o versículo 2 nosso, a parte A, que é, na verdade, o versículo 1, Deveria ser o versículo 1 da nossa Bíblia. Versículo 2, a parte A, diz assim: Moisés convocou todo o Israel e lhes disse, Então, o nosso versículo 1, ele passa para Deuteronômio capítulo 28, final, e pega o versículo 2 e faz com que ele fosse o versículo 1 com uma nova convocação para Israel. E Moisés lhes disse. Pulamos para o versículo 9, então, que está assim: Guardai as palavras desta aliança e o cumprirás, para que prospereis em tudo que fizerdes. Versículo 12 diz assim: para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus hoje, neste momento, faz contigo. Versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então nós observamos aí que Moisés está dizendo o seguinte: olha, quando eu mandei reunir vocês, é para lhes contar o seguinte: vocês viram Josué, Caleb e alguns que eram jovens que saíram do Egito, vocês viram com os vossos próprios olhos os feitos do Senhor. E Moisés repete, lá com Faraó, com seus oficiais e com a terra do Egito. Quantos milagres e maravilhas ali, poderes sobrenaturais que Deus fez ali no Egito
aos próprios olhos de vocês. Mas Moisés explica o seguinte: vocês foram cegados o entendimento, não tiveram coração para entender isso até agora. Mas agora é o momento de vocês entenderem isso aí. O que aconteceu no Egito, o que tem acontecido com vocês, como Deus tem cuidado de vocês, né? E aí entra uma fala que é o próprio Deus falando, né? Não sabemos se Moisés estava profetizando na hora, mas era a própria palavra de Deus falando o seguinte: eu os guiei no deserto. Esse é o próprio Deus. Eu os guiei, eu os mantive com o maná. Eu não permiti que vocês comessem pão com fermento. Preste atenção nesse detalhe, porque nisso está o título da nossa mensagem. Não permiti que vocês comessem pão com fermento, nem tomassem vinho e bebida forte, ou bebida intoxicante. Qualquer bebida alcoólica que você toma, né, que começa a tomar o seu corpo, esquentar o seu corpo, ela é chamada de bebida pelos hebreus intoxicante. Ela vai intoxicar não o seu corpo, mas a tua alma também, e irá roubar o teu entendimento, a tua capacidade de agir, a tua capacidade de pensar. Então, os beberrões gostam de dizer que eles bebem, mas dirigem normal. Você não dirige normal. Você, na medida que você começa a beber, você sai da anormalidade. Deus não fez o homem para ingerir bebida alcoólica e nem para usar drogas. Deus te fez para o louvor e glória dele, para que você tenha um corpo santo e sarado diante dele, um corpo com raciocínio perfeito e não intoxicado. Então Moisés, né, sendo usado por Deus, ou Deus falando diretamente, diz: eu os guiei, eu os mantive, e os sapatos de vocês não envelheceram, as roupas de vocês não envelheceram, eu estive no meio de vocês, cuidando de vocês, mas foi cegado até agora para vocês entenderem que agora esta aliança que foi dada em Horebe tem um acrescentar de explicações nela. Então, como lá em Horebe foi dada a aliança e os estatutos, quais eram os estatutos daquela época? A maneira de cultuar a Deus, os utensílios para se cultuar a Deus, a forma de cultuar a Deus. Então, Deus está falando ali neste momento com o povo. Agora eu trouxe o estatuto para vocês, nesta aliança que faço aqui em Moabe, para que vocês entendam que vocês precisarão seguir isso. Não só as leis, mas estes estatutos. E quais são os estatutos? Das bênçãos e das maldições. Cumprindo as leis e obedecendo aquilo que eu digo a vocês, vocês abraçarão as bênçãos. Porém, se vocês não cumprirem as leis e os meus mandamentos, a forma de cultuar, os estatutos, vocês então terão o juízo. Então a lei que foi dada ali em Moabe tinha duas vertentes. Quais as vertentes que não foram dadas lá em Horebe? As bênçãos e a maldição. Então você agora tem a opção, né? Você não tem só que seguir a lei, não. Você pode desobedecer também, tomar a decisão de desobedecer, mas você ficará na segunda vertente, que são as maldições. Obedecendo, tendo a primeira oportunidade, a primeira opção, a primeira vertente de seguir a lei e obedecer, você então será repleto de bênçãos. Por isso que Moisés disse no versículo 9, guardai as palavras desta aliança. A aliança agora é completa, com leis, estatutos e juízo. As três, a tríplice ação de Deus ali com o povo. Guardai as palavras desta aliança e cumpri-as. Por que você deve cumprir? Aqui está a primeira vertente, para que prospereis em tudo que fizerdes. Aquele monte de bênçãos, 12 bênçãos que Deus falou ali, que seria de A a Z, de ponta a ponta. E para o judeu, uma das bênçãos que Deus prometeu ali era da chuva no tempo certo. Porque Israel é carente da chuva, mas no tempo certo, que é entre dezembro a fevereiro. Precisa chover para que a agricultura possa fluir. E não pode chover nem muito e nem pouco. Mas se chover pouco, ainda dá para irrigar a terra. Mas se chover muito, pode matar a sementeira, matar a colheita. Então, atrapalhar a colheita. Então,
Tudo de Deus precisa vir no tempo certo, na hora certa e na porção certa. Isso é o que estava sendo estabelecido ali, Moisés para ele dizendo: abracem essa aliança com seus estatutos e juízos. Você precisa entender o que é lei. Lei é a regra que você tem para seguir, é proposto a você para seguir e viver bem. Estatutos é a forma que você vai proceder diante desta lei que foi imposta, com bom comportamento ou com mau comportamento. Então, ali estabelece-se regras para viver, regras para cultuar, regras para comportar dentro de casa, no seu oculto ou no meio da sociedade. As leis são não só interiores, mas exteriores também. Você tem que viver tanto perto de outras pessoas, quanto no seu oculto, no seu segredo, no segredo do seu coração. Os estatutos continuam com o seu comportamento diante de Deus e diante também da sociedade. Então, por isso que vieram leis e estatutos. E que são os juízos? O juízo será a forma que você será julgado, que já foi estabelecido bênção ou maldição. Então, um juízo ou outro de acordo com o teu comportamento. Creio que isso ficou muito bem explicado. Mas, se você for buscar ver um relacionamento desse, Adão, o homem sem pecado, também teve leis, também teve estatuto e teve o juízo. E qual era a lei? Deus deu tudo para Adão. Era uma bênção porque ele não tinha pecado. Deus o fez perfeito. Mas qual foi o estatuto? Continuar perfeito e não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse era um estatuto que iria reger o comportamento de Adão. Então o que acontece? Olha, se você permanecer cumprindo o lado bom desta regra, você viverá para sempre. Mas se você comportar mal e desobedecer, então virá sobre você o juízo, e o juízo é para a morte. Você irá morrer. Isso foi o homem criado perfeito. Mas nos dias de Cristo, o que isso quer dizer a nós? Jesus também veio e estabeleceu esta regra e disse assim: olha, eu tenho que ir para o Pai. Eu tenho que voltar para o Pai, porque o plano foi vir, cumprir o que eu cumpri, cumprir o que a lei e os profetas disseram de mim, e depois voltar para o Pai. Jesus disse: olha, vocês não me verão por um pouco de tempo, mas depois me vereis de novo. Esse tempo que vocês não me verão, vocês ficarão tristes, mas depois vocês irão se alegrar. Mas a razão de eu ir para o Pai é que, eu indo para o Pai, Ele poderá, juntamente comigo, enviar o Consolador. Aí vem a tríplice ação de Deus novamente, Jesus dizendo: e Ele vos convencerá, ou Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que essa tríplice ação de novo agora, depois dos dias de Cristo? Porque o Espírito Santo tinha que convencer o homem do pecado porque não creu em Deus, não creu em Jesus, não obedeceu aquilo que Jesus, não abraçou Jesus, não obedeceu o que Jesus estava dizendo, abandonou, virou as costas para Jesus, disse que ele não era filho de Deus, coisíssima nenhuma, e por não crer, o pecado então entrou e fez morada no coração do homem, e a função do Espírito Santo convencer o mundo disso aí. Vocês pecaram, vocês precisavam ter crido. Mas o que acontece? Que convencimento quer dizer levar a pessoa a aceitar a explicação e entender que ela está errada. Sendo assim, o homem então entraria na justiça. E Jesus disse: porque eu vou para o Pai. Mas vou como? Vou depois de concluir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que eu vivesse, que eu ensinasse e que eu morresse pelo pecado de todos os homens. Isso é a justiça de Deus. Você não poderia pagar, dizia Jesus. Você não pode pagar com sua própria morte, com o seu próprio corpo, para ou fazendo o seu próprio sacrifício para você chegar a Deus. Mas a justiça de Deus é essa: é que eu morresse, é que eu estivesse aqui vivendo o que eu estou vivendo, para que o
homem fosse salvo. Esta é a justiça de Deus. Então você sendo convencido do seu pecado e abraçando a justiça de Deus, o próximo passo será o juízo, né? Aí a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, né? Depois da morte já não tem mais como. Então, enquanto o homem viver, ele vai buscar, então, na justiça, fazer o seu comportamento justo para aqueles que abraçaram o perdão, abraçaram o sacrifício de Jesus, passaram a crer em Jesus. E agora, então, abraçando tudo isso aí, ele chegando no juízo de Deus, Deus o tem por inocente, pois Jesus morreu por ele para inocentá-lo. Jesus morreu por você para inocentar você, homem e mulher, para que quando você chegue diante de Deus, você chegue justificado e justificada pelo sangue de Jesus. A tríplice ação de Deus também, depois da vinda de Jesus e da ressurreição de Jesus, é para que você entenda que a lei aponta para o pecado e te leva a pecar. O Espírito Santo de Deus te leva a reconhecer onde é que você falhou. O Espírito Santo de Deus te aponta isso, e por não crer em Jesus, que ele é a solução para os teus problemas. Os judeus não acreditaram nisso. O Messias estava ali, a lei e os profetas falaram, mas eles não acreditaram. Por isso é que Jesus falou na nossa mensagem de ontem: vocês abandonaram, vocês desprezaram o dia da visitação, que era o dia que o príncipe estava ali sendo aplaudido, né? Sendo elevado diante de Deus como o bendito, né? Aquele que entrava no nome do Senhor e que vem no nome do Senhor Deus. Então o que acontece é que o Espírito Santo levará então ao conhecimento do juízo. É a terceira ação de Deus. O que vai acontecer então é que aquelas pessoas que entenderam e creram em Jesus, que aceitaram que o sacrifício de Jesus foi por ele, que agora ele vive para Cristo com comportamento santo, dentro e fora de casa, nos seus segredos ou na sociedade, no seu trabalho, em qualquer parte que for. Esse então, aceitando, crendo em Jesus, ele então passa a viver uma vida de cristão. Aí virá a terceira parte, que é o juízo. E o juízo era: vocês fizeram o que deveria fazer. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Vocês são benditos de Deus por cumprir a minha palavra, por me aceitar, por viver a justiça que Deus colocou sobre mim por vocês. E vocês passaram a ter uma vida justa. E agora o juízo de Deus é absolvição para vocês. Vocês morarão comigo eternamente. Mas para o que não aceitou a Jesus, para o que não creu em Jesus, ele então não vai abraçar a justiça de que Jesus morreu por ele e que agora ele deve ter uma vida para Cristo, uma vida cristã como representante de Cristo nessa terra. Aí o juízo dele não será bom, porque ele estará no meio daquele grupo do apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado. Não é para vocês, era para o diabo e os seus anjos, mas vocês optaram em ouvir o diabo, em seguir as normas do diabo, em seguir os passos satânicos, em ter prazer nessa vida, esquecendo de tudo que eu fiz por vocês. Então vocês não são dignos de morar comigo eternamente e vocês estão apartados de mim. Agora, onde está o nosso título? Você está sendo envenenado ou envenenada? O nosso título se baseia em seguinte: Neemias disse o seguinte, Neemias 10:29 diz que eles aderiram firmemente, jurando que iriam obedecer os estatutos e mandamentos sob pena de maldição, se não os cumprisse. Então, Neemias está falando de um ajuntamento que teve os nobres, então aderiram a essa ideia e disse: olha, se nós temos pena de maldição por não cumprir os mandamentos de Deus, e todo o povo ouvindo aquilo ali, juraram: nós vamos cumprir, nós vamos obedecer aos estatutos e aos mandamentos e estatutos de Deus. Nós prometemos, nós juramos em fazê-lo. Então Neemias está dizendo isso. E nós também temos em Atos, versículo 2, o capítulo 2, versículo 40, uma observação. Antes de falar dessa observação, eu quero levar você de novo ao Deuteronômio capítulo 29. Tem uma citação ali que Moisés diz assim: olha, pode ser que apareça entre vocês, irá aparecer pessoas trazendo venenos e coisas amargas para vocês, para envenenar vocês, e desta forma eles levarão alguns a entenderem
que, você visita o capítulo 29 e lê ele todo, é entenderem que eles, mesmo não cumprindo os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, que eles podem falar com Deus e Deus irá ouvi-los e eles terão paz com Deus a si mesmo, vivendo uma vida fora dos mandamentos e fora dos estatutos. Eles envenenarão parte da comunidade e não permitam que isso aconteça, que essas pessoas envenenem vocês. O que temos hoje é a mesma repetição desse veneno passado. Hoje você vai a uma igreja, hoje você vai a uma comunidade e você vê a nudez ali. Você vê ali as mulheres com aparência mundana, os homens com aparência mundana. Os homens estão preocupados mais com a musculação, né? Com aquele corpo de deuses gregos, como eles dizem, né? Ali fortes, musculosos, mas não preocupa com a alma deles. Eles se lançam a bebedeira, se lançam a fumar, a ter os prazeres dessa vida, e muitos pensam que assim eles podem, mesmo assim, falar com Deus e ter paz com Deus. Não se engane. Você que pratica essas coisas, que pratica idolatria, você que adora santos, qualquer que seja, adora homens, tem muita gente adorando homens e idolatrando homens, você que está na bebedeira, você que está no sexo ilícito, você que está fazendo as coisas deste mundo que agrada ao diabo, não se engane, você vai cair no juízo de Deus e ele te condenará com o diabo que você buscou servir nessa vida e com os anjos dele que serão lançados no fogo do inferno. Por isso que para você e para mim ainda há tempo de buscar a Deus, de bater nas portas de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, de entrar no trono de Deus pedindo socorro e não pensando que temos paz com Ele, porque tem lançado aí pastores com suas ideias demoníacas, mesmo usando o nome de Deus, mas ideias satânicas, dizendo a você que você pode sim orar, que Deus te ouve, que você tem paz com Deus sim, que Deus te ama. Deus te ama e por amar você e respeitar a decisão que você está tendo, é que Ele vai te lançar no fogo do inferno se você não aceitar a Jesus como teu Salvador e Senhor. E o amor não tira fora a justiça, o juízo de Deus. O amor não, o juízo de Deus será tanto para uns quanto para outros, porque Ele é amor e Ele é justiça e Ele tem o juízo já formado dentro das duas vertentes, bênçãos ou maldições. Mas Pedro, no primeiro discurso dele, que ganhou mais de 3.000 almas, ele deu uma observação para a gente, e a observação está em Atos capítulo 2, versículo 40, e é para mim e para você: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Busca Deus, meu irmão e minha irmã, e observe a igreja que você está congregando. Se você vê esse satanismo disfarçado, esse satanismo moderno operando dentro da igreja que você está, fuja dela, saia dela. A Bíblia diz: saia dela, povo meu, porque você será condenado com aqueles que estão adorando a Satanás, mesmo usando o nome de Deus e dizendo que tem paz com Deus, uma falsa paz. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus, que essa palavra te esclareça. E eu te pergunto, você está sendo envenenado ou envenenada? Deus te abençoe e te guarde. Um abraço meu, uma mensagem forte, mas dentro da palavra de Deus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, pastor Riva Martins. Abraço meu e até amanhã. Se Deus quiser, Deus te abençoe e abençoe a sua família no nome de Jesus.